Bom, retomando aqui, falando a respeito dessa observação que está logo após o teorema da interseção dos subespaços, é o seguinte. Nós vimos, né, nesse teorema aí, que a interseção de W1 com W2, dois subespaços de um espaço vetorial V, também é um subespaço de V. A gente até acho que demonstrou esse caso aí há uns vídeos atrás. Não vou tornar a fazer. É o exercício 8 dos exercícios aí. Agora, o mesmo não acontece com a união. Olha esse exemplo que está aí, né? Eu tenho W1, eu tenho aqui o W1 como sendo o conjunto dos pontos do tipo x, 2x, né? Onde o x é um número real, tá? Esse é um subespaço do espaço vetorial R2. Temos o conjunto W2, que é o conjunto 2x, né? Os elementos da forma 2x e x, né? Onde também o x pertence aos reais. Nota o seguinte, vamos pegar aí no caso do W1, né? Um elemento da forma x, 2x, né? Ele é construído a partir de uma constante x multiplicada pelo vetor 1, 2. Então, se é uma constante multiplicada por um vetor, esse vetor vai esticar e encolher, mas ele nunca vai mudar de direção. Então, nós temos, né, o conjunto W1 é como se fosse uma reta, é uma reta na direção do vetor 1, 2. Aqui, 1, 2. É uma reta na direção desse vetor. Seria essa reta aqui, né? Que está aí na direção. Esse aqui, então, é o W1. Já o W2 são vetores do tipo 2x, x, que corresponde à constante x multiplicando... Não botei igual. Corresponde à constante x multiplicada pelo vetor 2, 1. Né? Então, esse espaço W2 é o conjunto de pontos, né, vetores, que estão na mesma direção do 2, 1, ou seja, uma reta na direção desse vetor aí. 2, 1. Tá? Vamos desenhar aqui. Esse aqui, então, é o W2. Tá? A interseção desses dois, né, não é difícil de verificar, é só a origem. Não tem outro ponto que faça parte dos dois subespaços. Né? A união, se você pensar na teoria de conjuntos, né, a união seria todos os vetores que estão sobre W1 e todos os vetores que estão sobre o W2. Essa seria a união desses dois espaços. Mas aí, se eu pego, né, qual é a definição de subespaço? Se eu tomo dois vetores quaisquer, né, dos quesitos, se eu tomo dois vetores quaisquer de W1 e de W2, tá, a soma tem que fazer parte dessa união. Tá certo? Então, se eu pego, por exemplo, o vetor 2, 1, que é esse vetor que eu já desenhei aí, e somo, ele está na união, correto? Porque ele está em um dos espaços, então ele está na união. E o outro vetor, que é o 1, 2, que também está na união, porque pertence ao W2, tá? A soma vai dar o vetor 3, 3. O vetor 3, 3, ele está aqui, ó. Vamos desenhar. O vetor 3, 3, ele está aqui. Ele está fora dos dois conjuntos. Ele não pertence a W1 e também não pertence a W2. Logo, né, o vetor 3, 3 não pode pertencer à união, né, de W1 com W2. Percebe? Então, a união de subespaços não é um subespaço vetorial também. Tá? Mas a gente pode construir um outro conjunto W que contenha W1 e W2 e é subespaço de V. Aí, no caso, né, eu estou sugerindo o exercício 9, que corresponde à soma de subespaços aqui. Né? Então, é o que está aí, é definição de soma de subespaços. W1, sejam W1 e W2, subespaços de um espaço vetorial V. Mostra que esse conjunto, definido aí W1 mais W2, que corresponde a vetores
do espaço V, que podem ser escritos como a soma de um vetor de W1 com a soma de um outro vetor de W2, tá? São vetores dessa forma, né? Soma de um vetor de um espaço com um vetor do outro espaço. Isso é um espaço de V. Né? E quando a interseção contém só o elemento nulo, a gente diz que essa soma é a soma direta de W1 com W2. E aí a gente denota com essa soma com a bolinha em volta que está aí. Tá? Então, eu vou resolver esse exercício 9 e depois eu vou gravar um outro vídeo rapidamente para ilustrar a soma de subespaços, que é o exercício 10. Não vai dar para fazer junto, porque eu acho que a bateria está caindo aqui. Muito bem. Então, vamos fazer essa demonstração aí do exercício 9. Como está aí, né? Eu quero mostrar que é um subespaço. Então, vamos lá. W1 mais W2, isso é igual ao conjunto dos vetores V'zinho de V, né? De maneira que V é igual a W1zinho mais W2zinho, né? Onde cada um deles, W1 pertence a W do W1, tá? E W2 pertence a W2. Pronto. Vamos lá. Para ser subespaço, primeira coisa, o zero tem que estar dentro. Tá? Mas isso é fato. Né? O zero pertence a W1 porque ele já é um subespaço. E zero pertence a W2. Então, se eu somar zero, é igual a zero mais zero, que vai pertencer a W1 mais W2. Então, não é vazio, tá? O zero está lá, o zero do espaço V. Segundo, né, a gente vai aqui agora para o fechamento, né, para a soma. Então, como é que a gente faz isso? Sejam V1 e V2 pertencentes a W1 mais W2. Tá? Estou pegando dois vetores que já estão na soma. Eu tenho que mostrar que V1 mais V2 também estão lá. Né? Então, se V1 pertence... Vou dar um pause aqui. Continuando aqui, então. Então, eu tenho dois vetores, né? V1 e V2 em W1 mais W2. Bem, se V1 pertence a W1 mais W2, então, ele é um tipo de um vetor assim. V1 é um vetor da forma U1 mais U2, onde o 1 pertence a W1 e o 2 pertence a W2. Correto? E o V2, que também, por pertencer a W1 mais W2, ele é da forma W1 mais W2, onde W1 pertence a W1 e W2 pertence a W2. Tá? Por definição, né, do espaço W1 mais W2. Se eu fizer V1 mais V2, se eu fizer essa soma, isso vai ser o 1 mais o 2 mais W1 mais W2. Agora, repara, eu vou reorganizar, tá? Isso vai ser o 1 mais W1 mais o 2 mais W2. Aí, nota o seguinte, como o 1 e W1 pertencem a W1, então essa soma aqui pertence a W1. Tá? Da mesma maneira, essa soma aqui pertence a W2, ok? Então, vamos chamar de o 1 mais W1 de um vetor U e o 2 mais W2 de um vetor W. Vamos chamar assim. Então, V1 mais V2 é igual a um vetor U mais um vetor W, onde U pertence a W1 e W pertence a W2. Então, a soma, né? Logo, V1 mais V2 pertence ao espaço W1 mais W2. Pronto. Procedeu o fechamento para soma. Agora, vamos à multiplicação por escalar.
tá? Então, o fechamento para multiplicação por escalar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar um vetor, então vamos botar lá, sejam V pertencente a W1 mais W2 e alfa um número real. Eu tenho que mostrar que o produto também está em W1 mais W2. Vamos lá. Então, se V pertence a W1 mais W2, o V ele é um cara do tipo o 1 mais o 2, onde o 1 pertence a W1 e o 2 pertence a W2. Tá? Então, eu vou tomar lá. Quem vai ser o meu alfa V? Vai ser alfa, que multiplica o 1 mais o 2, que é alfa, o 1 mais alfa, o 2. Mas nota o seguinte, se o 1 é um elemento de W1 e W1 é um subespaço, então alfa, o 1, também está em W1. A mesma coisa acontece com o 2. Então, esse cara aqui pertence a W1 e esse cara aqui pertence a W2. Tá? Então, esse alfa V, né, é igual, vamos chamar, por exemplo, esse vetor aqui de U e esse aqui de W. Tá? Então, a alfa V é um U mais W, onde U pertence a W1 e Wzinho pertence a W2. Tá? Logo, alfa V pertence a W1 mais W2. E aí a gente tem funcionando o fechamento para soma. Claro? Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou resolver o exercício 10 no próximo vídeo, tá? Até logo!